Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Story-se. Eu me chamo Julia Bart e hoje vamos falar sobre uma das obras mais emblemáticas de todos os tempos, 1984, de George Orwell. Vamos abordar o próprio autor e também discutir tanto o livro como o filme dirigido pelo Michael Redford, lançado nos anos 80. E ao meu lado, para derrotar o partido e o grande irmão, está ele, Juliano Silva. Tu sabe que a minha maior preocupação no momento, na verdade, são as Big Techs, mas é isso aí, né? Faz parte. Hoje o nosso objetivo é disseminar duplos pensamentos e crime ideias. Antes de iniciarmos, seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa. Os comentários do episódio são sempre bem-vindos e também respondam à enquete, isso para quem ouve lá no Spotify. If you want a vision of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. It's not so much staying alive, staying human is important. 1984 é uma obra de ficção distópica escrita pelo George Orwell, publicada pela primeira vez em 8 de junho de 1949, como sendo o nono e último livro do autor concluído em vida. O livro ele foi escrito em um período de pós-guerra, ou seja, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado e deixado uma marca enorme no mundo todo. Era um momento em que as pessoas estavam mais amedrontadas e tinham uma preocupação sobre o ressurgimento de novos regimes totalitários. E, no livro, o Orwell ele cria um futuro onde o mundo está dividido por blocos. A história ela se passa em um desses blocos, chamado de Oceania, onde um regime totalitário mantém um domínio absoluto sobre a sociedade. Dá para dizer que o livro ele realmente é fruto do seu tempo, porque o autor ele se inspirou nesse medo comum que as pessoas tinham, especialmente nos ingleses, já que era algo que estava recente na memória da população. Esse livro ele é realmente um reflexo do seu período, né? A gente vai estar aí falando talvez um pouco tanto da questão da Segunda Guerra Mundial e também da Guerra Fria. Acho que a gente já falou sobre isso em alguns outros episódios e também a gente acaba retomando, né? Mas esse livro acho que é importante falar sobre isso, né? Então acho que ele vai surgir aí principalmente após o colapso dos regimes nazista, fascista. E é isso, né? Muitas nações elas vão ficar com esse alerta contra essa ascensão de novas formas de autoritarismo. Então acho que esse debate e esse temor, esse medo que vai ser intensificado aí pela Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, vai marcar também, né, todo o processo de polarização ideológica entre o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, o bloco oriental, liderado pela União Soviética. Então acho que essa questão que tu comentou, né, da memória da população, vai ser algo que vai estar muito em voga, né, esse receio, esse medo. Acho que isso era um medo incomum, assim, do seu tempo. Eu acho que aí vai surgir, né, o 1984, né, debatendo essas questões de vigilância, de controle estatal, para simbolizar esse medo, né, a partir dos governos e também como os governos poderiam manter a população sob um certo monitoramento constante ou também sob uma guerra constante, que o livro ele vai falar também sobre. E também tem essa questão de que as pessoas elas realmente estavam acabando de vir de um período muito complicado e muito difícil. Então, era um momento realmente para que a imaginação começasse a fluir de que como seria o mundo a partir dessa guerra horrível que teve. Então, as pessoas elas realmente estavam nesse aspecto de tentar imaginar um mundo e claramente vinha essa noção do totalitarismo. Então, o Orwell meio que juntou tudo isso ali, todo esse temor, para começar a criar essa obra literária. E é muito comum que, nesses períodos, assim, que há uma grande tensão política, econômica, social, a gente tenha produções e reflexos, né, do tempo, tanto em livros, em obras, em filmes, assim, algo em geral, né? Eu acho que fazer o recorte de onde se encontra tanto o Orwell quanto a obra dele é também entender uma parte histórica desse período e da sociedade que estava refletindo esse medo. E falando agora um pouco sobre o autor, o George Orwell, ele teve uma vida profissional marcada por diversas experiências. Ele iniciou a sua carreira na política imperial britânica, na Birmânia, mas mais tarde ele decidiu seguir o jornalismo e publicou alguns artigos em jornais e revistas.
Seus primeiros livros são ensaios, reportagens e memórias, e muitos desses livros eles foram inspirados nas próprias vivências pessoais do autor. Eu acho legal um livro dele, assim, do início da produção literária dele, antes dele lançar, né, as grandes obras, que é O Caminho de Regan, que é de 1937, e é uma obra que ele vai aí começar a denunciar as péssimas condições de vida de trabalhadores industriais no norte da Inglaterra. E também ele vai colocar um pouco da questão de defender o socialismo, algo que a gente vai falar mais depois sobre. E isso vai colocar ele também na mira, digamos assim, da inteligência britânica, né? Assim, vai ser uma suspeita de ser alguém subversivo, né? Algo que vai também se relacionar com o livro dele. E esse fato dele ser meio que perseguido ou monitorado pela inteligência britânica vem muito da experiência que ele teve na Birmânia, porque ele viu de perto esses abusos de poder e os efeitos do colonialismo. E então, isso moldou as posições políticas dele e também serviu de inspiração para as outras obras que ele viria a fazer contra o autoritarismo. Mas, inicialmente, ele se identificava como um anarquista, mas, ao mesmo tempo, ele valorizava certas tradições inglesas. E foi até algo que ele comentou que era um pouco contraditório, ele reconhecia que era contraditório, mas que havia um certo equilíbrio, assim, entre esses dois lados políticos dele. Até sobre esse momento em que ele vai ser aprovado no concurso da Polícia Imperial, né, ele vai servir aí no Raj britânico, que também vem também de uma questão de maneira familiar, né, ele teve parentes que serviram também, e aí, né, após, acho que 5 anos servindo no Mianmar, ele tem um comentário muito emblemático que ele fala que ele tem ódio ao império que ele serve. Então, eu acho que a gente vai ver aí com esse início, assim, do Orwell, ele se construindo uma certa consciência crítica, né? Como tu falou, tendo ideias inicialmente anarquistas e aí, né, conhecendo outros pensamentos. Além disso, o Orwell, ele vivenciou o horror da guerra ao lutar na Guerra Civil Espanhola, que durou entre 1936 a 1939, ao lado de um partido comunista. E esse conflito ele é considerado um prelúdio para a Segunda Guerra Mundial. E durante essa guerra, o seu partido ele acabou sendo perseguido por socialistas aliados à União Soviética de Stalin. E essa experiência transformou o Orwell em um crítico de Stalin, a quem ele via como um ditador que havia traído os ideais de esquerda. Sobre essa experiência que o Orwell ele vai ter na guerra, ele fica aí 7 meses na Guerra Espanhola, e é um conflito bem conturbado, assim, porque a gente vai ter a participação de anarquistas, nacionalistas, comunistas, republicanos, nacionalistas, então, assim, é uma grande disputa ali pelo governo espanhol, e vai ter, né, essas complexidades, né, como tu falou, o Stalin vai acusar o partido que o Orwell estava participando de ser trotskista, né? Porque a gente vai ter aí os conflitos na União Soviética, né? Pós a morte do Lenin, entre o Stalin e o Trotsky, e aí a gente tem essa perseguição do Stalin, né? Perseguindo o Trotsky. E aí ele acusa, né, o partido do Orwell de ser trotskista, e, enfim, e que seria algo contrário aos ideais da União Soviética e os ideais do Stalin nesse sentido, assim. E a gente vai ver o Orwell sendo marcado, né? Por essa perseguição e também por esses ideais de alguma forma autoritárias que o Stalin vai desempenhar, né? Então acho que isso também vai fomentar que ele comece a pensar e produzir obras para fazer uma certa denúncia, né? Colocar o líder soviético como esse traidor, assim. E depois da guerra, o Orwell ele escreveu 2 dos seus romances mais celebres, que foi A Revolução dos Bichos, de 1945, e 1984, que foi escrito em 1949, a qual a gente vai abordar aqui. Mas falando um pouquinho sobre a Revolução dos Bichos, assim, só para dar uma pincelada, o livro ele fala sobre uma fábula com animais para criticar a traição dos ideais da Revolução Russa. E apontando o que o Orwell queria era apontar diretamente para o Stalin também e o regime soviético. A Revolução dos Bichos, né, ele é lançado primeiro com o nome de A Fazenda dos Animais, eu gosto muito desse nome, né, mesmo nessa tradução, assim, e ele vai fazer esse direcionamento da crítica, né, ele até dá essa ênfase que a ideia dele não era ser algo contra o socialismo, mas sim contra o que estava se denominando como o stalinismo. Mas acho que é importante dar essa ênfase que grande parte do livro nos Estados Unidos vai realizar uma propaganda anticomunista com edições que trazia uma frase do autor maliciosamente editada.
Então, acho que é importante a gente ficar atento sobre essas questões, né? Sobre esses debates, porque às vezes vai entrando muito isso na nossa mente, né? De ver a experiência da União Soviética como, né, os do mal e ver os Estados Unidos como, né, os bonzinhos, mas é muito mais complexo, né? Não é essa questão de bem e mal. Então, a gente vai ter esse debate, assim, essa questão de edição, essa questão dos Estados Unidos usando a obra dele a partir de propagandas anticomunistas. Sim, e até politicamente falando, assim, o Orwell, ele reivindicou ser um socialista democrático e defensor ferrenho da liberdade de expressão e dos direitos individuais. E, de forma geral, ao longo do tempo, ele passou a criticar os regimes autoritários e acreditava que o poder absoluto corrompia qualquer ideologia. Então, realmente, a obra dele acabou sendo levada para outro viés quando foi, assim, para os Estados Unidos e tudo mais, por conta desses conflitos, mas ele mesmo se considerava um socialista. Eu acho que a partir do decorrer do episódio a gente vai ver o quão complexo e às vezes contraditórios é a personalidade do Orwell, né? Uma hora defendendo o socialismo, outra hora atacando ideais do socialismo em si. Eu acho que a gente pode ir desenvolvendo sobre isso. E é muito interessante, né? E também uma curiosidade, assim, que o nome dele nem era George Orwell, né? Era Eric Blair. E ele mudou depois o nome dele porque ele não queria publicar obras com o seu nome real. E aí esse nome ele vai ter origem de George, né, que seria o patrono da Inglaterra, seria o santo patrono, e Orwell, que seria um rio em que ele visitava quando criança. Eu achei muito interessante quando eu descobri isso. Isso eu não sabia, né? Eu estava pesquisando e descobri que ele não era o nome real dele. I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face. Na história de 1984, a Oceania, que representa a América e o Reino Unido, é governada pelo partido. Basicamente, uma estrutura de poder que tem como figura suprema o Grande Irmão. Um líder autoritário que nunca apareceu pessoalmente, mas é representado por pôsteres e imagens, sendo uma figura onipresente para criar uma sensação de vigilância constante na população. O protagonista, Winston Smith, é um funcionário do Ministério da Verdade. Lá ele altera documentos históricos conforme o partido manda, para que as narrativas sejam de acordo com os interesses do governo. Ao longo da história, Winston começa a questionar o sistema e a buscar formas de resistência, especialmente após se envolver com uma colega, Julia, em um romance proibido. O casal se rebela contra o sistema e passam a fazer parte do grupo rebelde chamado a Irmandade. Entretanto, o contato deles dentro da Irmandade, na verdade, era um agente do partido, e Smith e Julia acabam sendo presos. Ele é submetido a meses de manipulação psicológica e tortura pelo Ministério do Amor. Entre os temas centrais do livro estão questões sobre poder absoluto, controle de narrativas, liberdade e vigilância em massa, formando uma sociedade totalitária. O poder é explorado como uma força que subjuga os indivíduos, apagando suas identidades e subordinando sua vontade ao partido. E assim, essa é mais ou menos uma sinopse do livro. E eu queria te perguntar, primeiramente, como foi o teu primeiro contato com o livro e o que tu achou dos temas que foram abordados. Antes de falar, assim, do contato, eu quero falar um pouco sobre os conceitos de distopia e utopia, que também vai se relacionar com o meu primeiro contato com o livro, assim, também, em geral, assim, com obras distópicas. Então, acho que dá pra gente, né, conceituar isso. Distopia vão ser
aquelas utopias ao contrário, né? Se a gente for pensar que utopia é um conceito que vai descrever uma sociedade imaginária, perfeita, né? Com ideais, assim, onde todos os cidadãos eles vivem em coletividade, né? Vivem tranquilos, sem problema, né? Aquele mundo ideal que a gente está buscando chegar em algum momento, né? E a distopia vai ser a oposição disso, né? Vai se referir a um lugar, a uma época, né? Ou um estado imaginário em que se vive sobre condições de extrema opressão, de desespero, né? Ou privação de alguma coisa. Então, as distopias, como 1984, elas vão ser geralmente caracterizadas por totalitarismo, controle opressivo da sociedade, ou alguma questão econômica, populacional, a questão de ambientes degradáveis, assim. Então, eu acho que as distopias elas vão sempre criar essas críticas e também sátiras se relacionando com sociedades atuais, com questões sociais, né, com limites que podem ser extrapolados. E eu acho que, né, eu quis trazer um pouco dessa questão de conceituar distopia e utopia. É muito comum também a gente passar por esse período da adolescência, e aí agora eu vou falar um pouco da minha questão subjetiva, mas também é algo em geral, em que a gente vai chegar em nós livros distópicos ou obras distópicas, filmes distópicos, e de alguma forma vai chamar a atenção da gente. Porque é algo que chama a atenção, é algo diferente, algo, isso pode acontecer, esse mundo imaginário, isso pode se tornar um estado totalitário, né, algo agressivo nesse sentido. E eu acho que quando eu tive esse contato, né, quando eu era ali jovem, adolescente, assim, eu fiquei intrigado. Acho que é difícil a gente não ficar intrigado com obras que trazem essas histórias, assim. E aí eu fui naquela vibe de começar a ler tudo que era obra distópica que eu comecei a ter contato, assim. Então, eu cheguei até o 1984, li o Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, o Conto da Aia. Então, eu acho que isso chama muita atenção da gente, principalmente quando a gente tá formando nosso pensamento, né, nossas ideias, né, nosso pensamento político, crítico, assim, a gente acaba tendo esse contato e foi meio que assim, acabei ficando impressionado, fiquei fascinado, acabei lendo muita coisa sobre, querendo saber mais sobre isso, porém, né, depois de adulto, digamos assim, depois de ter tido esse contato e refletir também sobre isso, sobre o episódio, assim, eu pensei muito sobre essa questão das distopias em si, né, o trabalho que elas fazem e que elas têm a partir, né, de trazer obras nesse sentido. E eu acho que, depois de refletir, eu fiquei muito preocupado com a questão de que muitas dessas obras, eu acho, elas podem cair em um certo idealismo, porque elas vão criar aí mundos imaginários que vão se sustentar, assim, na própria história. Muitas vezes elas não têm digamos assim, uma materialidade, não tem realmente uma crítica, porque há um limite em dizer que o 1984 ou a Revolução dos Bichos é uma crítica, no sentido de ter um teor crítico ali, sabe? Porque muitas vezes também ele é reconhecido como uma sátira, né? Porque uma crítica tem que ter ali algo a mais, uma teoria, uma substância, algo nesse sentido. Então, eu fiquei muito nessa reflexão que muitas vezes as pessoas acabam lendo esses livros, achando que vão, exemplo, entender o que foi a Guerra Fria, ou entender o que foi a União Soviética, entender o que foi esses pontos históricos assim. Então, e eu acho que já vi muitas vezes as pessoas, né, comentando sobre isso, vou ler o 1984 para entender como é que foi o regime do Stalin na União Soviética. E eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que são livros que vão refletir o seu tempo histórico de alguma forma, né? Mas que não devem ser lidos nesse sentido, assim. Então, fazendo esses debates, assim, sobre as distopias, eu acabei tendo uma visão diferente. Eu ainda gosto muito de consumir distopia, mas com esse olhar, assim, mais apurado, sabe? De como esses mundos e universos são construídos. Não sei se faz sentido, assim, pra ti. Não, total, faz sentido, assim, realmente. Eu acho que tem que partir, assim, do sentido de que é um livro... é um livro de ficção e que ele não tá abordando, de fato, algo concreto, assim, não é uma coisa que aconteceu na história, ainda pelo menos, que a gente tá tratando aqui. É uma imaginação de um período bem distante, de alguma coisa que o autor tava ali tentando expressar com relação ao que tava acontecendo na época. Então, realmente, assim, tu não vai conseguir saber algum período, algum fato histórico a partir de livros que são puramente ficção e que foram imaginados sobre algum período, assim, sabe? É uma reimaginação. Então, partindo desse princípio, assim, eu acho que é um livro muito bom. Eu vou falar que eu li ele recentemente, vergonha da profissão, eu sei, mas é que... Assim, eu fui deixando pra lá, pra lá, e aí eu ganhei o livro na minha formatura.
já faz tempo também, já faz quase uns 2 anos aí, e eu ganhei o livro na minha formatura, e aí eu deixei pra lá, assim, e aí peguei esse ano, né, estamos em 2024, pra ler o livro, e eu me surpreendi muito positivamente, assim, porque eu não sabia qual que era a história muito bem, eu sabia que era um livro super icônico, que todo mundo falava, tem que ler, porque é obrigatório ler esse livro, né, então eu sabia só isso, assim, não sabia muito bem sobre a história, até não fui atrás, porque realmente queria ter uma primeira impressão ali, sem saber muito, e eu me surpreendi positivamente, a história ela é bem densa, assim, ela é cheia de detalhes e o Orwell, ele tem uma escrita que vai te envolvendo na história, que te deixa bastante pensativo, ele propõe discussões e também a questão do personagem, que é um personagem super anticarismático, assim, sabe? E que tu não se apega muito nele no começo, mas depois tu vai desenvolvendo uma relação muito por conta do que ele passa, realmente. Não pela pessoa que ele é, porque ele é uma pessoa, se tu for pensar, horrível, por tudo que ele relata e tudo mais. Mas tu se apega muito a ele pela situação que ele está passando e está vivendo. Então, eu acho que isso, assim, foi algo que me deixou bastante apegada ao livro e fez eu gostar bastante do livro. E eu concordo contigo sobre os temas. E são temas que são bastante discutíveis hoje em dia, porque realmente as pessoas elas tomam, às vezes, uma interpretação um pouco errada do que representa a obra, e também acho que faz parte, né? Não tem como a gente falar assim, não, você vai pensar sobre isso aqui a partir dessa obra. Não, as pessoas elas acabam tendo várias interpretações porque elas partem de algum meio, de alguma coisa que elas acabaram vivendo. Mas eu acho que o livro tá bem desenhadinho, assim, sobre o que ele vai falar. Então, quando tu lê o livro, tu pesquisa um pouco sobre o livro, tu começa a entender qual que é o pretexto dele de verdade. E essa densidade que tu falou, ela é o que chama atenção na gente, assim, acho que tu que leu recentemente, eu li só uma vez há muito tempo atrás, mas enfim, eu pesquisei bastante pra relembrar a história, mas essa densidade que tu falou, e também essa questão de detalhes, é o que chama muita atenção na gente, assim, pelo menos eu lembro de ter ficado imerso na história e ficar imaginando, caralho, olha, que mundo bizarro, nossa, que loucura seria isso, e claro, também relacionando com o que tu falou da questão de que o Orwell ele vai pegar elementos da realidade e elementos que estavam sendo colocados em governos, em sistemas e colocar na obra. Então, tipo assim, é um Estado, ok, totalitário, mas que tem elementos de uma mistura de governos e de ideias e de políticas, né? Então, é isso mesmo que a gente tava falando, assim, ele não vai representar o que foi tal coisa, tal Estado especificamente. Não, ele tá misturando, digamos assim, um Frankenstein de possibilidades caóticas, distópicas que poderia acontecer. E aí, claro, que a gente tem aí o Orwell falando abertamente que ele vai direcionar como uma crítica ao que seria o stalinismo, ao que seria o fascismo, né? Mas também, eu acho que o livro ele também vai acabar relacionando muito mais o que a gente vive hoje, assim, sabe? Acho que quero comentar mais um pouco sobre essas questões, assim, tanto dentro do capitalismo em si, do capitalismo enquanto um sistema que também nos vigia. Então, eu acho interessante como ele consegue antecipar discussões, tanto, enfim, relacionadas a discussões do período ali que ele lança o livro, mas discussões que a gente pode fazer hoje em dia e ser algo muito atual nesse sentido, né? E também queria trazer mais um elemento algo que eu não sabia também, é que o livro, ele se inspirou em um outro livro chamado Nós, que é um romance também distópico, que foi escrito ali entre 1920 e 21 por um escritor russo, que é, não vou saber falar o nome, mas é Yevgeny Zanyatin. Eu espero que seja assim, enfim, a gente tá sempre tentando aí as pronúncias. E é um livro que também vai narrar, né, ele narra as impressões de um cientista sobre o mundo em que ele vive, em meio a uma sociedade que é perfeita, mas também é uma sociedade opressora, e aí tem conflitos de imperfeições que ele vai percebendo, assim, e parece que o livro também tem um grande líder, que é o benfeitor, que seria o regente supremo da nação. Então, o Orwell vai bebendo um pouco disso, e não só o Orwell, né, porque nas pesquisas que eu fiz, assim, o livro ele vai inspirar, não li o livro, né, mas enfim, o livro ele vai inspirar diversas outras obras distópicas que vão surgir, assim. Eu vi a questão relacionando com Admirável Mundo Novo, até com o V de Vingança, né, que é uma HQ que depois torna filme, assim. Então, eu acho que é um ponto de partida para também pensar esses possíveis mundos, assim. Thought criminals who maintain that the resistance is not real. Believe me, Winston, it's very real. I love you. I love you too. You know the
Bom, e tu falou sobre adaptações e sobre até o V de Vingança, e é muito interessante que o filme que saiu sobre 1984 foi lançado no próprio ano de 1984. Que, cara, sim, teve um filme nos anos 50, mas ele não ficou tão famoso quanto o que saiu em 84 mesmo. E aí eu acho até que eles quiseram realmente fazer essa jogada de lançar o filme no mesmo ano que se passa o livro. E, enfim, vamos falar aqui um pouquinho também sobre o filme. E ele é dirigido e roteirizado pelo Michael Hedford. E a obra, ela é uma adaptação bastante fiel do romance, assim. Eu acho que não tem o que tirar nem pôr. E pra mim isso é um problema. Mas vamos com calma, né? E o filme ele apresenta uma estética bastante sombria que reforça essa atmosfera de vigilância constante. A direção ali do Hedford utiliza ambientes degradados, como concretos expostos e destroços espalhados para criar ali a Oceania. Então a fotografia também é um dos destaques do filme, porque ela utiliza tons cinzas para criar uma sensação de desolação mesmo. Já a trilha do filme, ela adiciona uma camada sonora desconcertante ali, misturando elementos eletrônicos e orquestrais para intensificar o clima de alienação e controle. E tudo isso, toda essa questão mais técnica do filme, ela é reforçada com um ambiente opressivo descrito no próprio livro. E o elenco, ele conta com atuações marcantes, especialmente do John Hurt, no papel do Winston Smith, o Richard Burton, em um dos seus últimos papéis, interpretando o O'Brien, que é um alto membro do partido, e a Susanna Hamilton, que interpreta a Julia. E embora o filme não tenha tido grande sucesso comercial na época, ele foi bem recebido pela crítica. Eu concordo contigo nessa questão que é um filme que ele é bem cinzento, assim, né? Ele tenta propor até, acho que um desconforto. E eu, não sei, eu assemelhei muito com o que foi a experiência de assistir o Filhos da Esperança, que também é um filme de distopia, e que também traz meio que planos cinzentos, sujos, sem cor, assim, é uma paleta meio que causa um desconforto, mas também faz sentido a partir da proposta, né, dos conceitos de 1984, né? Principalmente a questão de a gente ter, a gente pode já falando um pouco sobre, né, a gente tem aí o Big Brother, né, que é o grande irmão, que vai ser esse símbolo do controle total do Estado, né? E tem aquela frase famosa, né, do Big Brother is what you, que é o Big Brother está te observando, e em toda a parte que a gente tem, que o Winston tá, né, tanto em casa, no trabalho, vai estar lá o Big Brother observando ele. E eu acho que para trazer esse ambiente, né, e a sensação de que realmente algo está te vigiando e também sentir essa sensação desconfortável, eu acho que tu colocar isso para um filme, tu tem que também trazer, né, tem que criar um ambiente para isso, né? Então acho que o filme ele consegue fazer isso bem. Nesse sentido, assim, porque, pô, a gente tem aí alguém te olhando em tudo que tu faz, vida privada, vida pública, e claro, depois a gente pode falar dessa questão que esse conceito é um dos mais populares, né, o do Big Brother, que vai também, que vai se popularizar ainda mais, essa questão de sistema de vigilância, assim, mas acho que é interessante quando a gente vê esses conceitos do livro, né, na obra, assim. Eu não vi o antigo, o de 1950, até encontrei ele aí em sites, né, subversivos, digamos assim, mas não acabei assistindo. Mas ele é um filme mais antigo também, mas eu acho que foi uma experiência boa, né, ter visto essa adaptação. Eu vou te falar que, pra mim, como eu tinha acabado de ler o livro, pra mim o filme passou um pouco batido, assim, sabe? Eu não... Sei lá, pra mim pareceu muito realmente uma cópia do livro exata e nada a acrescentar de novo. Então por que a gente tá fazendo esse filme, quer dizer? Isso um pouco me pega um pouco essa questão da fidelidade muito exacerbada, porque o filme, ele é tão fiel ao livro que se tu lê o livro, tu não precisa assistir o filme, na verdade. Tu vai ver mais pela questão de ter uma adaptação, ou pela questão de que tu quer ver, sei lá, como é que seriam esses personagens no cinema, né? No audiovisual, de fato. Tem algumas coisas legais no filme. Eu acho que a questão da trilha sonora é muito boa. Ela te dá uma imersão muito grande dentro do filme. E também tem ele é um pouco mais onírico, assim, porque ele apresenta ali
algumas imagens quando o Wilson tá sendo torturado, em que ele tá ali vendo uma paisagem muito bonita, ele tá num lugar que é totalmente diferente da Oceania, meio que pra retratar esse sonho dele de liberdade e tudo mais, que é algo que não tem tanto assim no livro, mas tirando isso, ele é bem idêntico ao livro, e isso assim me pega um pouco, porque eu sinto que não tem tanta diferença, e por isso ele não constrói tanto assim, sabe? Ser muito fiel a ponto de não conseguir propor nada, eu acho que concordo muito, porque a gente fala muito da questão da adaptação, né? Acho que a gente falou isso em outros episódios, de que a adaptação ela é importante porque tá passando por uma outra mídia, e tu pode alterar coisas da história, tu pode trazer algo novo, uma percepção nova, um modo de ver aquele ponto específico da história de uma forma diferente, mas o que importa é se a adaptação é boa ou não, né? Tu pode mudar, ela é boa ou não. Mas aqui não há realmente, né? Eu acho que o ponto que tu citou dessa questão, meio que um escapismo do Winston, né? Do personagem Winston, em que ele tá ali viajando, né? Ele tem uns sonhos, assim, tanto com a mãe dele, mas também, como tu falou, desse campo aberto, desse local, assim. Eu acho que talvez o diretor tentou trazer um modo da gente tentar se conectar ali de uma forma maior com o personagem, porque eu senti também durante o filme que o filme não tinha muito uma alma, sabe? Daí eu fiquei naquela confusão. Será que, é a proposta porque 1964 é literalmente cinzento e é uma obra difícil de ler e de consumir? Ou porque o filme realmente não tem uma alma, sabe? Então, eu acho, como eu falei, é legal ver os conceitos dele sendo reproduzidos em um longa-metragem, mas eu sinto ainda essa dificuldade de ter me conectado com o filme da forma que eu me conectei com o livro, né? No sentido de conectar, no sentido de, sabe, algo que chama atenção, que te deixa intrigado, sabe? Então, eu acho que seria um filme que passaria batido, né? Enfim, se não fosse a questão de debater sobre ele, sabe? Sim. E aí essa questão da conexão é muito interessante de tu falar, porque é justamente o que eu comentei, porque o Winston, ele não é um personagem simpático, ele não é um personagem que tu se apega a ele pelo que ele é, assim, ele é um personagem super... Não sei, mas ele tem uma estranheza ali, ele é um cara que tá tentando buscar liberdade, mas ele também tem uns pensamentos bastante impróprios e tudo mais. E, enfim, e essa questão que é muito presente no livro também foi um pouco pro filme, e por ele não ser um personagem simpático, tu acaba não se pegando a ele no filme. E aí, o que salva, assim, que eu acho que poderia ter tido mais, assim, no filme, é eles explorarem a presença do grande irmão e a presença do partido. Tem bastante, claro, né? Porque o partido e o grande irmão são praticamente um personagem do livro e também do filme, assim, tem uma onipresença e uma onipotência muito grande, mas faltou, assim, talvez adentrar um pouco mais esse mundo, assim, se mostrasse um pouco mais ali do partido, mostrasse um pouco mais do grande irmão dentro do filme, eu acho que poderia ter essa noção de que a gente se apegaria ao personagem porque ele tá sofrendo, sabe? Acho que quando a gente tá lendo assim, a gente sente muito isso, né, como tu falou, esse culto à personalidade que o Orwell vai trazer a partir do partido, em que ele vai construir a devoção ao grande irmão, né, que simboliza essa liderança incontestável, né, aquela figura paternal, assim, protetora de todo mundo, e o grande irmão é essa personificação, assim, e a partir do partido ele constrói esse processo de vigilância onipresente, como a gente falou. O Wilson vai para casa, vai para o trabalho, ele é vigiado, né, então eu acho que realmente poderia ter sido explorado mais esses conceitos assim que o longa traz, mas eu queria destacar, acho que eu gosto como o filme inicia, porque também relaciona com o livro, né, claro, como tu falou, não tem muitas diferenças assim, mas quando ele começa, ele tem o diáriozinho, né, dele, que ele escreve, e meio que isso é proibido, né, eles não podem pensar de alguma forma contra o partido ou pensamentos subversivos. Ele inicia com aquela frase, um homem morto saúda, né, porque ele tá começando a escrever, e aí vai remeter ao que é a crime ideia, né, que eu tinha comentado, assim, no início do episódio,
que a gente tá aqui fazendo crime ideias e do pensamentos, né? Que é pensamentos subversivos, que é essa questão de tu fazer um questionamento em relação à ideologia do partido ou do grande irmão. E no livro, assim, isso é colocado porque o Winston meio que sabe o final que ele vai ter, né? Acho que ele meio que já se coloca nesse contexto. Acho que agora a gente fala meio que do livro e do filme junto, né? Porque ele vai se colocar nesse contexto que ele sabe que no momento em que ele tá escrevendo ali, em que ele tá comentando essas crime-ideias, pensar contra o partido, duvidar ordens do partido, duvidar as suas funções, né? Como tu falou, o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, que é um ministério que tem o objetivo aí de apagar o passado, né? Construir um novo presente e um novo futuro, né? Acho que o livro também, ele vai construindo essa questão da memória, né, de partido reescrevendo constantemente a história e também se ajustando à narrativa que eles querem, assim. Então, eu gosto desse início, né, enfim, tanto do livro quanto do filme, e é interessante, né, como isso é trazido. E até trazendo uma curiosidade, o próprio Orwell, ele ficou hesitante entre 2 títulos pro romance, né, que foi o Último Homem na Europa e 1984. Ele optou por 1984 porque era mais comercial. Mas O Último Homem na Europa fala muito sobre essa frase que ele começa. Tipo, ele vai morrer, ele sabe que ele não vai sobreviver a esses pensamentos que ele tá tendo, ao que ele tá indo contra o partido, e por isso ele é o último homem, e também é um diálogo que ele tem com o próprio O'Brien. Então o O'Brien fala que ele é o último homem porque ele tá pensando sobre... Ele tem esses pensamentos aí distorcidos que o partido não quer que ele tenha. E eu acho também que a gente pode até explicar um pouquinho sobre o que é o duplo pensar, que é um conceito próprio pro livro, e também que é falado no filme, que é uma capacidade de aceitar simultaneamente ideias contraditórias. Então, o partido, ele quer que tu aceite o que eles estão falando. Então, por exemplo, tem ali a frase que eles usam bastante, que guerra é paz, ou liberdade, e também tem, né, que é liberdade é escravidão. Então, tu tem que aceitar esse pensamento sem questionar. E aí isso faz com que tu comece a apoiar o partido e acreditar que realmente, assim, a guerra vai ser o caminho certo e a guerra, ela é a paz. Não tem nada que diga ao contrário. E eu acho que a parte mais interessante, talvez divertida do filme, né? Ele introduzir esses conceitos, acho que esse é o mesmo termo, não tem outro para usar, em relação a isso que ele introduz no livro, assim, e também que vai estar no filme. E isso faz parte de toda a história, né? Todo o sistema de governo, de Estado que o partido introduz é a partir disso, né? Além da crime-ideia do pensamento, vamos ter aí a nova língua, que é o idioma oficial do governo, em que é muito engraçado isso, né? Eles alteram, né, o modo de falar, né? A forma como tu se expressa, porque é muito importante, né? Expressão requer pensamento e pensamento requer expressão. Então, a forma também de tu fazer com que o indivíduo ele não consiga ter um pensamento próprio, tu eliminar certas palavras e conceitos que possam ser considerados perigosos, assim, né? Então, o governo ele vai criar aí dicionários, né? Tem esse rolê, assim, de criar novos dicionários com novas palavras ou diminuir as palavras, e aí vai se construindo isso. E aí, eu acho que, como tu falou, assim, a gente tem o Winston, né, como esse personagem que vai começar a questionar, assim, acho que ele já inicia como alguém que vai questionar, e ele acaba sendo ainda mais influenciado pela personagem da Julia, né, a Julia, da história, que vai aparecer ali como aquela personagem que ela parece mais descolada e também deslocada que ele naquele contexto. Parece que ela sabe mais do que ele, e sabe que aquele sistema ali não é um sistema bom de se viver, ou que ela já teve contatos, né, com pessoas que também questionassem o sistema, e é algo muito difícil, né? O livro introduz um universo que é muito difícil no caso, que nos passa a certeza de que é muito difícil tu ser subversivo. Porque se tu for subversivo, tu vai ser morto na praça, né? Eles matam pessoas nas praças, né? Pra fazer aquele mostrar, né? Trazer um medo pra população a ponto de ninguém pensar contra o sistema, e também eles criam o próprio medo, né? A gente tem o Goldstein, né? Que é esse inimigo número 1 do Estado, e aí tem todo um sistema que eles fazem que é o minuto de ódio,
E eu acho isso muito, muito interessante, assim, desde quando eu li pela primeira vez eu achava esse conceito muito, como se coloca no livro, né, e também, se a gente for pensar isso no cotidiano, assim, como isso acontece na política, assim, enfim, mas eles fazem essa questão do minuto de ódio com o Goldstein, né, e aí, que é a questão de tu criar realmente, esse aqui é o nosso inimigo e a gente tá em guerra, né, a Oceania tá sempre em guerra, né, o livro passa em guerra, como tu falou, né, guerra é paz, então a gente tem esse ódio direcionado a alguém, então temos um inimigo e estamos em guerra por isso, e a guerra é paz, a gente continua na guerra, não existe fim pra guerra, sabe? E eu acho que isso, como eu falei, dá pra se relacionar muito com a questão do cotidiano, assim, eu fico pensando o que foi a guerra ao terror, sabe, com o George Bush, a questão de perseguir os terroristas, né, a questão de entrar no Iraque, invadir o Iraque, né, de invadir o que os Estados Unidos fez um pouco dessa questão de invadir países porque estamos em guerra e temos um inimigo, e esse é o nosso inimigo, então temos que atacar esse inimigo e proteger os cidadãos, né? Então, acho que isso dá pra te colocar muito em cotidianos e contextos históricos, assim, acho que isso me pega muito. Ah, total. Até tu falou sobre o Minuto de Ódio e tanto no filme quanto no livro é bastante forte a forma como a Júlia, eu vou falar Júlia porque eu li assim, na minha cabeça era assim, porque é Brasil aqui, minha xará, inclusive. Mas é muito emblemática a forma como ela se expressa, porque ela é a que grita mais alto, ela que tá mais raivosa, ela que tá mais, assim, com raiva mesmo e tá colocando todo o ódio dela pra fora. E ela é que grita mais alto contra o Goldstein, né, que é esse líder revolucionário que o partido, que a gente não sabe se o partido criou ou não, ou se ele existe de verdade, mas enfim, ele tá ali pra que as pessoas destilem ódio e contra ele, contra a Irmandade. Então, e em cima disso tudo, né, que ela tá gritando e ela tá colocando raiva, é pura encenação dela. Porque ela realmente é também uma pessoa subversiva. E ela não acredita em nada do que ela faz, mas ela faz pra sobreviver. Porque ela entende que é a forma como ela vai sobreviver naquele mundo. E ela precisa demonstrar que ela ama o partido. Tem até ali o celibato, que as mulheres aderem nesse mundo ali, né, na Oceania. E ela usa o celibato, que é representado por uma faixa que elas usam no braço, uma faixa vermelha, e aí até o Wilson ele comenta que ele odeia ela, que ele odeia todas as mulheres, porque elas têm essa questão do celibato e tudo mais, e aí... Mas aí, assim, do nada, ela se declara pra ele, fala que ama ele, e os dois ali passam a ter uma relação amorosa, muito por conta desse sentimento de desolação, porque, imagina, eles estão num mundo em que eles estão sendo totalmente vigiados, que tudo é manipulado e que o sexo não é o sexo pelo prazer, mas é o sexo porque tu precisa reproduzir e procriar. Então no sexo não tem que ter prazer, tu tem que só, tipo, fazer porque tu precisa servir ao partido, sabe? Então eles descobrem um no outro ali esse sentimento de amor muito por conta da solidão que os dois estão vivendo, assim. Pode ser que em um outro, sei lá, uma outra situação eles não se apaixonariam. Mas ali eles estão juntos por conta desse sentimento. E eu acho que é bastante forte, assim, como a obra representa essa união dos dois e como os dois eles estão dispostos a levar adiante, porque eles entendem que aquele mundo ali não é bom bastante, sabe? E eles, mesmo que eles acabem morrendo, acabem sendo presos, torturados, eles estão dispostos a fazer aquilo ali. E eles sabem que eles vão ser, isso que é pior, porque eles têm a consciência de que em um momento eles vão ser pegos, né? Tu falou essa questão da relação deles, né? Eu não lembro agora se isso tem no livro, talvez saiba falar melhor pela questão de ter lido recentemente, mas no filme eles colocam a questão de eles querem erradicar as relações humanas, né, e também erradicar a questão de orgasmo, né? Eles querem criar, eu acho que o filme coloca um pouco disso da questão de criar de forma genética, assim, de continuar a espécie, né, por causa que, e aí tem o Ministério do Amor, né, e também vai essa questão do duplo pensar, né, que vai, como tu falou, de, Ministério do Amor, mas quer erradicar o amor, porque, né, ali na história,
né, tu não pode expressar amor a, enfim, a esposa, a mulher ou filhos, porque tu tem que amar primeiro o grande irmão, depois tu vai ter tuas relações ali. E aí, além do ministério, né, falando já do ministério, a gente tem, né, o da paz, que promove a guerra, e o da verdade, que falsifica informações. E também tem o ministério da abundância, que, né, vai gerenciar a escassez, na verdade. Mas enfim, dessa questão da Júlia mesmo, dessa relação que eles desenvolvem, cara, eu fico pensando assim, porque é muito rápido, né? Ela meio que dá uma cartinha pra ele, assim, escrito, um papel escrito, na verdade, que ama ele, direto, né? Boom. E aí eles acabam tendo esse contato, acabam conseguindo ter relações sexuais de forma bem escondida, eles meio que vão se mucunando ali. E vão também se, digamos assim, se influenciando pra cada vez ser subversivo. Claro que a Julia é mais descolada, o Winston tava pensando em ideias, eu acho que isso aqui é meio questionável, e aí eles meio que vão intensificando um ao outro, né? E parece mais que a Julia teve mais contato com isso, né? Com esse mundo. E aí também, a partir dessa relação deles, a gente vai ter alguns debates sobre a possível resistência, né? Acho que a obra não vai além disso, mas parece que o próprio partido fala que existe uma resistência que quer ir contra os ideais, né? Acho que seria o Goltz, faria parte desse bloco, assim, desses inimigos, assim. E aí até o Wilson se questiona se essa resistência seria real, né? Se eles existem realmente, se eles realmente são realmente um inimigo válido a ponto de ter que ficar em guerra constantemente, sem fim, assim, sabe? E essa questão da guerra eu acho que também vai se relacionar muito com o que foi a Guerra Fria, né? Essa divisão de blocos, a Oceania, Eurásia, a Lestásia. E aí, essa questão da guerra vai ser uma manipulação do Estado pra ficar, assim, é medo e obediência. Tamo em guerra, a gente tem que trabalhar aqui no que a gente é destinado e sem nenhum questionamento, né? Mas parece que nunca tem fim. Eu gosto dessa dinâmica deles, que o Winston e a Julia vão ter de serem subversivos, né? Naquela sociedade. Como tu falou, sabe? É muito legal de ver eles, sabe, questionando esse sistema e vendo, isso aqui não é certo, sabe? Isso aqui não tem que ser dessa forma. E além da Julia, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o personagem do O'Brien, porque ele também é bastante importante pra trama. Ele é uma das pessoas que trabalha ali pro partido também, e no primeiro momento ele também parece ser uma pessoa subversiva, porque quando eles estão tendo ali um minuto de ódio, ele acaba olhando pro Winston, e aí meio que eles trocam olhares do tipo assim, tem alguma coisa aqui que a gente não concorda. Mas depois se descobre, e aí depois ele convida tanto a Julia quanto o Winston pra irem até a casa dele, e aí ele fala que ele é uma das pessoas que faz parte da Irmandade, que também ele é subversivo, que ele tá contra o partido, só que, na real, aquilo ali é tudo enganação, porque ele tava tentando pegar eles e fazer com que eles confessassem que eles estavam tendo um caso, e que eles estavam juntos, e que eles estavam cometendo crimes. E, na verdade, nem crimes, porque eles só estavam pensando, né, que eles são contra o partido, que é o crime pensar. E aí eles acabam sendo presos por conta do O'Brien. Tem também essa relação dele com o Winston, porque o Winston confiava bastante nele e gostava muito dele. Ele acaba sendo uma pessoa que vai trair o Winston e também vai torturar o Winston. Cara, sabe que quando eu lembro disso um pouco e também vendo o filme, rememorei essa questão de achar de que eles tinham quase até iam ter um casinho, sabe? Porque eles ficavam... Não sei se tu sente assim, porque eles ficam se olhando, se sentindo, sabe? Não sei o quê. Talvez, será que ele realmente também é contra esse sistema, né? Porque eles ficam nesses olhares, né? Que o filme também, ele inicia essa mesma cena, assim, do livro, que tem a Julia gritando bravamente contra o Goldstein, enquanto tá o Winston e eles se olhando, assim. Falou do ponto da divisão dentro do partido, né? O O'Brien, ele vai ali representar, ele é um membro do partido interno, né, e a gente vai ter essas divisões do partido interno, o partido externo e a prole, né, que seria a maioria da população. Então, e também o filme e a obra coloca isso, né, de que existe uma divisão hierárquica em relação a eles, né, tipo, parte do partido, eles conseguem desligar o grande irmão, desligar a TV, né, pra não ficar te vigiando, e conseguem também consumir bebidas e comidas que a prole não tem acesso, porque pra prole tem esse argumento de que estamos em guerra, então
estamos com pouca subsistência, assim. Então tem essa divisão dessa questão do partido, e é isso, né, o O'Brien ele vai ser um antagonista, eu acho, de alguma forma, do Winston, porque, né, acaba descobrindo tudo sobre ele e acaba denunciando ele, aí o Winston vai sofrer ali as consequências, que é ser torturado até não ser mais um subversivo, né, eles têm ali meio que um mecanismo, assim, né, a partir da tortura, para fazer com que o Winston ele volte, que não questiona e apenas aceita aquele sistema. E a gente até nem comentou muito, mas também dentro desse contexto tem os proletariados, que são as pessoas que são abaixo dos funcionários do partido. Então assim, numa linha, né, tem ali o pessoal que são os internos do partido, onde tá o O'Brien, tem o pessoal que são os funcionários do partido, onde tá a Julia e o Winston, e tem os proletariados, são as pessoas que são abaixo e que vivem ali numa situação bem mais precária do que o próprio Winston, do que a própria Julia. E é por isso, assim, é por ver essa situação também, porque o Winston ele acaba parando um dia, aleatoriamente, nesses bairros onde vivem os proletariados, e aí ele começa a ter uma visão sobre essas pessoas, que ele começa também a ter esses pensamentos subversivos. E também é onde ele se esconde também com a Julia, quando eles se encontram às escondidas. E aí eu acho interessante que ele próprio escreve que se há esperança é nos proletariados, mas são pessoas que também não estão tão interessadas em formarem revoluções, pelo menos dá a entender no livro, porque elas não têm essa semente plantada também na cabeça delas. Então precisaria de alguém ali para plantar essa semente para que elas também se revoltassem. Que é algo que também não é explorado tanto no livro nem no filme, mas que é uma frase que o Winston diz assim, que se tem uma esperança de alguma coisa, de algum dia esse sistema mudar, são nessas pessoas. É meio que essa divisão hierárquica da sociedade, que não foge muito do que a gente vive, e como tu falou, não existe essa semente de liberdade pela questão de que essa disputa, né, de pensamento, né, então essa disputa de como pensar, da forma como pensar e da forma como agir. Então, é a famosa disputa ideológica que a gente pode falar, assim, nesse sentido, né, levando em consideração os pensamentos de Marx, marxismo, é uma disputa ideológica, uma forma, e ali o partido, né, tem total poder ideológico das pessoas, né, né, da prole, que vai representar a maior parte da população, e como tu falou, né, o Winston seria do partido externo, né, ele tá ali em um dos ministérios, né, e no que a gente vê, assim, na história, que boa parte da prole vive em pobreza, condição de extrema pobreza, eles não têm uma educação formal, eles são mantidos, assim, através de distrações, né, álcool, jogos de azar, coisas nesse sentido. Então, e meio que o partido não se importa muito com eles, né? Então, enquanto a prole for ignorante, for apática, não tiver, assim, cumprir o papel de produzir o trabalho, né? Porque quem produz riqueza é a prole, quem tem o poder da riqueza é uma elite ali, né? Enfim, então, enquanto eles não representarem uma ameaça, né, o partido mantém eles nesse mesmo sistema. E bom, também tratando aqui um pouco sobre a própria Oceania e também os outros partidos, os outros continentes que ela tá em constante guerra, que se chamam a Eurásia e a Lestácia. Esses três, né, essa tripartição, ela serve como um pano de fundo para manipulação da verdade e o controle da população. Então essas nações, elas estão em constante guerra, e a Oceania, ela vai ali alternando seu inimigo conforme os seus próprios interesses. Então uma hora é a Eurásia e outra hora é a Lestácia. E sem qualquer tipo aviso ou justificativa, só muda porque tem que mudar. E isso mostra a maneira como o partido manipula a percepção e a memória das pessoas. Elas são forçadas a aceitar que a Oceania sempre esteve em guerra com um dos países e aliado ao outro, mesmo que essas alianças elas acabem mudando. Claro que no livro isso é bem mais explorado e bem mais falado, mas também no filme a gente tem um pouco sobre isso, assim, na própria parte em que o O'Brien acaba torturando o Winston, porque
Pro Wilson, quando ele começa o livro, a Oceania tá em guerra com a Eurásia. Mas depois que acontece ali a Semana do Ódio, a guerra passa pra Lestásia e a Eurásia se torna uma aliada. E aí, o que o Brian faz com o Wilson é torturar ele até ele passar a acreditar que a guerra sempre foi contra a Lestácia. Ele passa a torturar assim, não, tu tem que... Aqui, ó, a guerra foi contra a Lestácia e sempre foi, a gente sempre foi aliada da Eurásia. Então, essa manipulação, ela vai bem além da própria propaganda, do tipo assim, a gente tem um cartaz do Grande Irmão espalhado e é isso, sabe? Essa é a propaganda. Não, ela inclui totalmente uma reescrita dos registros históricos e uma supressão das informações, criando ali uma realidade que constantemente é moldada pelo partido. E isso também passa pela questão da tortura, porque tem como as pessoas acabam sendo torturadas porque elas passam a acreditar realmente no que o partido quer. Tanto que também tem uma cena que eu achei muito, muito assim... Cara, que merda, ligado? Tipo assim, que mundo é esse, sabe? Eu fiquei, tipo, muito abismada. Que é quando ele começa a torturar também o Wilson pra ele acreditar que 2 mais 2 é 5. Porque se o partido quer que 2 mais 2 seja 5, então vai ser 5. E aí, tipo, o Wilson tenta ser muito racional e falar, tipo, eu não posso dizer que isso aqui é 5 porque eu estou vendo 4 e vai ser sempre 4. Mas ele acaba ficando tão danificado mentalmente, e corpo, mente, assim, tudo danificado, que ele começa a acreditar que, na verdade, 2 mais 2 é 5, porque o partido, de fato, quer. Eu não sei se, assim, como é que tu entende isso, assim, o que tu vê essa relação sobre a tortura e sobre essa questão da verdade, assim. Como tu falou, né, primeiro essa questão da guerra, que é algo que, cara, a gente pode colocar isso muito no nosso, de novo, cotidiano, contemporâneo, sabe? A gente tem diversos conflitos aí, parece que eles mudam constantemente e aí vão alterando os locais e espaços, assim, claro que dá pra falar de cada um e aí ter todo um contexto pra falar de burguesia, de capitalismo, né, da questão da indústria, de armamento, enfim, mas, né, nesse contexto a gente tem aí uma guerra que se altera periodicamente, como você falou, e de acordo com a conveniência do partido, se precisa ser aliado de um país ou ser de outro, enfim, vão alterando. E é essa questão, né, na tortura ali do Winston, eles têm que falar assim, ó, agora é isso, essa é a verdade, e a verdade foi alterada, e tem que acreditar nisso. Então, eu acho que essa cena, tanto do livro quanto do filme, é algo muito angustiante, né? Porque a gente vê o Winston ali falando, cara, realmente eu não consigo ver 5, é 4, 2 mais 2 é 4, né? E eu acho que isso vai se relacionar com a frase, né, do slogan do partido, assim, que é de alguma forma parte do slogan do partido, que é a questão de quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Então, a própria função do Winston representava isso, né? Ministério da Verdade, ele ficava ali alterando nomes de notícias, alterando pessoas em notícias, em registros históricos do passado, manipulando a história, manipulando a memória de acordo com o que o partido precisa naquele momento. Então, o Wilson passar, né, por esse processo repressivo de opressão, né, por ser um subversivo, claro, vai se relacionar com diversas técnicas, táticas que foram usadas, né, por sistemas, por ditaduras, por, enfim, sistemas autoritários que utilizavam dessa forma da tortura de uma forma a pessoa entender que deveria seguir a norma prevista, sabe? Então, eu acho que é uma das partes mais agoniantes dessa questão de tentar forçar o Winston a ver o que o partido quer, né, a seguir na linha correta, sabe? E cara, é muito curioso, porque quando ele tá ali um pouco antes dele ir pra sala com esse da tortura, né, ele passa pelo vizinho dele, né, que é o Pearson, algo assim, e aí o vizinho dele ele fala que foi descoberto, né, que ele foi acusado pela filha dele. A filha dele acusou e disse, meu pai, ele cometeu crime ideia, então acusou ele, denunciou ele foi preso. E tem esse diálogo do Pearson falando assim, não, graças a Deus que eu fui pego, graças a Deus, porque eu fui pego agora e aí daí o partido vai me consertar, vai resolver o problema na minha cabeça, porque o Goldstein, que é o inimigo número 1 do Estado, entra na cabeça das pessoas, então, que bom que ele fala, né, que bom que eu eduquei a minha filha, ou filho, não lembro muito bem, a ponto de
de me denunciar pro partido porque eu cometi crime de ideia. E ele fala, eu nem sabia que eu podia cometer crime de ideia, eu nem sabia que eu poderia ser um subversivo, né? Então, a intensidade de como isso, né, ali na história entra na cabeça das pessoas, né? A questão do partido, do grande irmão, né, de ter um inimigo número 1 do Estado, e essa questão também de usar da violência, né, da repressão, a ponto de falar, não, 2 mais 2 é 4, não, é 5, na verdade é 4, né, mas o partido quer que seja 5, não acreditem, pessoal. Mas tipo, intensificando isso, sabe? É uma coisa muito louca. E até sobre esse vizinho, ele fala que ele tá dormindo, ele tá, tipo, sonhando ali, aí ele começa a falar mal do partido, e a filha dele denuncia ele porque ele tava falando enquanto tava dormindo. Então imagina, assim, até quando o partido não tá te vigiando pelas teletelas, tá vigiando através das pessoas que são devotas e que são fanáticas ao partido. Only the disciplined mind can see reality. They can torture you and make you say anything. They can't make you believe it. What are your true feelings towards Big Brother? I hate him. You must love him. It's not enough to obey him. They can't get inside you. They can't get to your heart. No one escapes, Winston. There are no martyrs here. You will do what is required of you. How can I do it? What? E considerando tudo que a gente discutiu sobre a relação da obra com a contemporaneidade, eu queria saber como é que tu enxerga essa conexão. Então, vamos lá, né? Eu tinha comentado ali também na minha apresentação, né, início do episódio, assim, sobre as questões das Big Tech, né, que seriam essas grandes empresas, grandes corporações, assim. E eu acho que, né, comentei ali ao longo da nossa discussão do filme e livro, que, cara, parece muito fácil relacionar algumas questões da obra com a nossa contemporaneidade. Eu queria trazer um caso, assim, que ficou bem conhecido, ficou bem famoso, que provavelmente vai saber, que é o caso do Edward Snowden, que foi um cara, né, que conseguiu, né, revelar, claro que não é como a gente não soubesse, né, que conseguiu revelar que o governo estadunidense consegue, né, vigiar, né, boa parte da população e boa parte do mundo através da inteligência norte-americana. Então, e esse caso ele vai se desenvolver após o Snowden, né, ele conseguir baixar diversos, né, milhares de documentos da Agência Nacional de Segurança, a NSA, a sigla inglesa, enfim, e também da CIA, em que ele mostra como o serviço de inteligência dos Estados Unidos era capaz, né, e ainda isso não acabou provavelmente, de coletar dados de pessoas de todo o mundo. Então, desde cidadãos norte-americanos, que, digamos assim, isso seria, né, proibido, né, a partir da Constituição do país, a questão de tu monitorar conversas privadas, né, interceptar conversas privadas, né, e a gente teve a questão de vigilância com lideranças, né, teve o caso da Dilma Rousseff, da Angela Merkel. Então, como, né, os Estados Unidos, enquanto esse país da democracia do mundo, consegue ter acesso às informações, sabe, tanto da sua população e também de uma forma global, né? Então, tinha visto uma resenha do livro pra relembrar no YouTube, aí até a moça ali do vídeo fez a relação do Snowden sendo o Winston na vida real. Achei engraçado. Mas essa questão do Snowden revelando esses documentos, que o país ele conseguia, por exemplo, ter acesso a celulares de líderes globais, de coletar dados. Então existia um programa chamado PRISM, de grandes empresas de tecnologia, como a Google e o Facebook, em que eles conseguiam ter esse trabalho de inteligência e conseguir acesso a dados e informações sem consentimento ou não dessas empresas, assim. Também, claro, as Big Techs têm total participação do que é hoje os dados, assim. E eu acho que o 1984, cara, ele consegue fazer algo fenomenal, que é antecipar essas discussões, que eu acho que hoje é muito interessante de se fazer, e que também existe um nome, né, que tem um debate sobre capitalismo de vigilância, que é um termo que foi usado e popularizado por uma acadêmica chamada Shoshana Zuboff, em que ela vai denotar, né, isso como um novo gênero do capitalismo, que vai usar da monetização de dados adquiridos por vigilância para também, né, adentrar
dentro do sistema capitalista. Então, assim, de acordo com ela, isso vai surgir devido a essa questão dos poderes digitais, do capitalismo financeiro e também de uma visão neoliberal que vai dominar no comércio. Também acabou avançando nessas últimas décadas, assim, especialmente a questão econômica, e como isso vai adentrar numa nova expressão que ela chama de Big Older. Então, né, se a gente tem o Big Brother em 1984, ela cunha o Big Older. E a diferença é que, né, o Big Brother ele representa esse controle centralizado e esse controle em que no filme, no livro, a gente consegue, né, o Winston vê, o Big Brother é uma televisão enorme na minha casa me vigiando. Mas em relação ao Big Older, refere-se a uma forma de vigilância que ocorre de maneira mais sutil e dispersa, então a gente não sabe o que está acontecendo. Então ela vai assinando essa questão com os nossos dados. Então ela fala da questão de empresas de tecnologia, de redes sociais, né, e governos que conseguem coletar e analisar dados pessoais e usar esses dados em uma escala massiva, muitas vezes sem a gente perceber, ou também sem a gente permitir que esses dados sejam usados para venda ou para fazer, enfim, alguma pesquisa. Então, claro, hoje se faz muito essa discussão, né, de como os nossos dados eles estão na internet, como boa parte da nossa vida está na internet e boa parte do que a gente consome, de alguma forma, acaba sendo escolhido por um algoritmo, né? Então, os nossos dados são usados por algoritmos. A gente pode entrar aí nas discussões do que é IA. Claro, não vou entrar tanto nisso, porque valeria um episódio só para isso, porque é muito complexo. Acho que valeria muito estudo também para, enfim, debater sobre isso. Mas como essa questão de algoritmo, de manipulação de dados, acaba escolhendo e decidindo o que a gente vai consumir na internet, ou como a gente vai se comportar, ou como a gente vai fazer, e como isso se relaciona de uma forma que a gente se abisma com o que é o 1984, né, sendo aí uma crítica ao fascismo ou ao stalinismo, mas como a gente vê isso hoje, esses grandes impérios, digamos assim, como os Estados Unidos, coloco esse exemplo, e essa manipulação. Tá dizendo que a gente já vive também, sobre a vigilância do grande irmão? Cara, é quase isso, sabe? Eu acho que não quero trazer uma sensação assim... Alarmismo. Um alarmismo de que, gente, saiu da internet. Gente, hoje é muito difícil, né, a gente não usar a internet, não né, colocar os nossos dados na internet, mas acho que é uma questão que a gente pode se colocar a pensar, assim. E ela vai desenvolvendo, assim, ela é uma grande pesquisadora. E ela vai falando dessa questão de que tudo isso inicia a partir do Google, né? Então, ela até faz uma referência, assim, como a questão do capitalismo de vigilância, né, o Google sendo esse primeiro a dar esse passo, e ela compara em relação ao que foi a empresa Ford e General Motors para a produção em massa de capitalismo gerencial há séculos atrás. Então ela faz essa referência. Então, tipo assim, o Google, o Facebook e outras empresas, eles vão ser, né, vão adentrar nesse capitalismo de vigilância, usando mecanismos que muitas vezes são ilegítimos de extração, de mercantilização e controle de comportamento para produzir, né, novos mercados, assim. Então ela vai afirmando, né, que o mundo online, que era um mundo assim, que, cara, claro, o mundo online surgiu como um mundo como terra de ninguém, né? Então hoje em dia ainda a questão de ter leis direcionadas para ele é algo muito enfraquecido, mas ela vai falando que esse mundo que era um mundo terra de ninguém, um mundo que era gentil, que era de fácil acesso, entre aspas, né? Mas digo assim, que as pessoas começaram a ter contato e querer estar lá dentro desse mundo online. E ela fala que o capitalismo ele também vai estar lá dentro. Ela fala que o capitalismo também vai se desenvolver para entender como adentrar nesse novo meio, porque é um meio em que a maior parte da população, né, tirando essa questão de acesso, a gente pode também falar de acesso, nem todo mundo tem acesso à tecnologia, mas as pessoas que estão lá dentro, o capitalismo também vai querer captar essas pessoas, também vai querer lucrar com isso. Então, isso é um novo meio para o capitalismo estar lá dentro. Então, ela vai falando disso e vai desenvolvendo debates sobre essa questão de liberdade, de privacidade. Como é que a gente pode falar sobre isso quando a gente tem o capitalismo também usando de dados e informação e vendendo esses dados para algoritmos e também escolhendo, né, o que a gente consome, o que a gente produz, assim. Não sei que... parece muito caótico, né? Mas é meio que o mundo que a gente vive, né? Eu acho que são essas complexidades. Realmente, é o mundo que a gente vive e não tem como a gente fugir dele. A gente tá na internet 24 horas por dia, a gente vive dentro da internet. Mas eu acho que tem como como tu falou, acho que tem como a gente ter essa percepção e tentar... às vezes se blindar um pouco pra não viver nessa Matrix praticamente, sabe? Porque de fato, nossos dados eles estão muito expostos na internet. O tanto de e-mail
que eu recebo de golpe por conta que os meus dados, como, até fazendo aqui uma entre parênteses, como os meus dados como MEI estão, tipo, disponíveis na internet. Então qualquer pessoa pode pegar o meu nome ali e o meu endereço eletrônico, né? O meu e-mail. Então eu recebo muito golpe falando de MEI, sabe? Assim, de coisa de MEI. E, cara, não tem o que fazer, sabe? Porque tá ali, as pessoas podem acessar, podem me mandar um e-mail, entendeu? É o Big Então, Older. eu posso, tipo assim, e eu posso, sei lá, se eu for uma pessoa que não tem uma instrução, eu posso abrir aquele link, clicar naquele link e acabar tomando um golpe, sabe? Porque meus dados estão expostos. A gente tem, hoje em dia, a lei de proteção de dados, mas eu acho que a gente ainda tá caminhando, assim, porque a internet ainda é muito nova, apesar de já ser antiga, ainda é muito nova nessa questão de dados, de como manejar os dados das pessoas online. Então a gente tá caminhando nesse momento pra tentar fazer com que as leis funcionem, criar leis para que as pessoas se sintam mais protegidas dentro da internet, mas é algo muito ainda pequeno, então por isso que eu acho que é importante a gente, como indivíduo, né, como usuário, tentar se proteger ao máximo dentro da internet e tentar entender, assim, como que nossos dados estão expostos e como a gente está sendo vigiado também constantemente. Cara, se tu tem um celular, se tu tem uma Alexa, se tu tem uma TV, sei lá, qualquer dispositivo eletrônico, tu tá sendo vigiado e tu tem que entender que aquilo ali, beleza, é pro teu prazer, é pra tua comodidade, faz parte da tua vida, mas também tem essa questão, sabe? Então acho que às vezes é importante a gente também se desconectar um pouco, sabe? Tipo assim, sai de só... Eu não consigo, vocês não vão me ver, né? Mas eu tô, tipo, fazendo a questão do rolar, sai do scroll, tá ligado? Sai do scroll. Sai do scroll, tá ligado? Vai viver, vai fazer uma coisa, tipo, fora da internet, às vezes. Porque eu sou uma pessoa, assim, que às vezes eu me pego, assim, muito, tipo, vendo Reels, rolando, e falo, meu Deus, cara, eu tô vendo vídeo das pessoas que eu não quero saber. Por que eu tô vendo essas pessoas, tá ligado? Eu não me importo com essas pessoas, sabe? E aí eu acho que a gente tem que um pouco acordar sobre isso, entender que a gente tá sendo vigiado por esse grande irmão, grande internet, né? E tentar, às vezes, fugir um pouco disso. E o rolê do scroll é a grande questão de o que a gente consome é decidido por algoritmo, né? A gente não decide mais. E é a mesma coisa que o Grande Irmão, tá ligado? O Grande Irmão, ali dentro do 1974, ele fala o que a pessoa tem que consumir, o que a pessoa tem que fazer, tem que assistir, tem que ver, tem que fazer, tipo, que hora tu tem que fazer exercício, que hora tu tem que trabalhar, que hora tu tem que, sei lá, cultuar o Grande Irmão. E é a mesma coisa com o algoritmo. O algoritmo manda tu fazer as coisas, tá ligado? Isso vai meio que controlando as nossas vontades. E acho que essa é a melhor dica, né? Saia do scroll. Claro que a gente tá falando essa questão de quem tem acesso e quem está nas redes, né? Mas ainda é sobre isso, né? Sobre como essa questão de algoritmo, de dados influencia o que a gente faz hoje em dia. E a gente sabe quem tem os controles disso. Falar de Big Techs é saber que elites controlam isso, é saber que grandes estados que ainda vivem em uma condição de um estado imperial controlando, né, outras regiões de outros países, outros locais, eles têm esse poder né, de controle, também controle ideológico. Acho que é uma coisa que a gente sempre fala, né, dos episódios do Stories, essa questão de ideologia, né, dessa disputa ideológica. Então há esse controle, né, enfim, finalizando essa questão da pesquisadora da Zuboff, né, ela cunha um debate sobre desigualdade epistêmica, em que ela fala que enquanto existe esse direito de alguém saber tudo, existe o direito de alguém saber nada. E aí as grandes corporações, elas acumulam conhecimento sobre nós, mas a gente muito pouco sobre elas. Então acho que o Snowden, né, ter o caso Snowden enquanto essa pessoa que saiu da NSA para divulgar informações, né, do que eles fazem, do trabalho maligno da CIA e da NSA, de alguma forma é bem maligno, né? Mas né, o que eles desempenham nesse estilo de investigar e também, não só de investigar, né, mas dessa manipulação, desse processo desse capitalismo de vigilância que ela fala, né? Então, o Google sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos, cara. E pensar isso é bizarro, mas é aquilo que a gente falou, é o algoritmo. O algoritmo tá aprendendo sobre a gente e o algoritmo sabe muito mais sobre a gente. A gente vai abrir aí um site, a gente vai abrir uma rede social, cara, apareceu o que a gente gosta de consumir ou o que a gente falou que queria comprar, sabe aquele rolê? Falei que eu quero comprar aqui um tênis, aí, poxa, várias marcas de tênis aparecendo, sabe? Então é um pouco sobre isso. E aí, finalizando de verdade, como tu falou essa questão da lei de proteção de dados,
é o que a Wolff crava também. Ela crava que a gente precisa de leis que quebrem esse incentivo à vigilância, que a vigilância recebe, né, leis que proíbam dessas grandes empresas usar os nossos dados, usar as nossas experiências online, a forma de vender essa informação, então tornar isso ilegal e tornar essa venda, né, desses dados algo criminoso. Então, ela é uma dessas pesquisadoras que tenta levar essa discussão, esse debate. Acho que vale muito a pena acompanhar, enfim, conhecer esse conceito de capitalismo de vigilância, porque eu acho que é um debate que a gente vai cada vez falar mais sobre isso, né, com o tempo e com o passar dos anos, e também com o avanço das tecnologias. E trazendo também sobre um dos fatos que aconteceu esse ano no Brasil, que trouxe o livro de volta à boca do povo, praticamente, assim. Acho que as pessoas voltaram a falar muito de 1984, esse ano de 2024, por conta do Big Brother Brasil. Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe o que é o Big Brother Brasil, mas ele é um reality show da TV Globo, em que as pessoas, elas estão ali confinadas numa casa e elas fazem provas e elas estão sempre sendo vigiadas, tanto pelo Big Brother, que é realmente uma pessoa, mas também pela televisão, pelo público. E, enfim, né, o que aconteceu nesse episódio do Big Brother desse ano foi que uma participante, a Vanessa Lopes, ela teve um surto psicótico dentro do programa, né? Algo bem grave, bem sério. Ela até saiu por conta disso, assim. Mas ela disse, em um momento desses surtos, que o livro, ele foi inspirado no reality show. Ela disse que o livro... Eu vou falar de novo. O livro foi inspirado no reality show, tá? E também, ela também disse que o livro, ele foi um sinal do destino para que ela se preparasse para o que ela viveria no Big Brother Brasil. Então, ela disse que ela leu o livro, né, antes de entrar no programa, e que depois que ela entendeu tudo ali sobre o livro, ela entrou ali mais preparada sobre o que ela iria viver. E aí, dentro dessas conversas que ela teve com os participantes, ela também afirmou que os outros participantes do programa da casa, eles eram atores contratados pra manchar a reputação dela. Aí, depois que ela trouxe o livro à tona, o livro, ele ganhou, tipo, uma grande discussão no Brasil, assim, ele até... As pessoas começaram a falar mais, aí surgiu várias notícias explicando sobre o que era 1984, explicando que o livro não foi inspirado no reality show, né, e tentando ali entender sobre o que falava o livro e tudo mais. Então surgiu muitas matérias e muito assunto em relação a isso. Cara, porque assim, a pessoa realmente foi um momento ali bem frágil dela, assim. Então isso mostra, de fato, que o livro, ele ainda se... E isso mostra que o 1984, ele continua sendo uma obra extremamente atual e relevante para os tempos de hoje, e não à toa ele virou uma pauta em pleno 2024 no Big Brother Brasil. E isso também é uma certa reinterpretação de como o livro ainda pode afetar as pessoas, de como o livro ainda pode trazer discussões hoje em dia. Cara, esse caso é uma loucura, né? Eu não acompanhei esse BBB faz bom tempo que eu já não vejo. Acho que eu devo ter visto uma ou outra edição que teve muitas polêmicas, aí foi interessante e até analisar, né, como as pessoas se comportam. Mas, cara, isso é uma loucura, né? Tipo, ela ter surtado e achar que o programa inspirou o livro, né? Que foi, né, ao contrário. E, cara, e pensar já, acho que do que é o programa, né? Porque eu acho que, como você falou, a parte das pessoas conhecem, sabem o que é, faz quase parte da cultura brasileira, né? E se a gente for pesquisar, assim, em relação ao BBB, existe uma grande empresa por trás dele, né? Que é a Endemol, que tem como logo um olhozinho, sabe? Mesma estética de Big Brother, de 1964, assim, né? Do conceito original. E eles que vendem essa programação do BBB, né? Algo que existe em diversos países, é um reality show vendido assim por uma empresa. Essa empresa ela é neerlandesa, mas eu acho que também esse caso, acho que ele também fala de como esse livro ele aparece de alguma forma na vida das pessoas, né? Não na vida das pessoas, mas assim, como ele é algo constante, que em grandes momentos esse livro ele ressurge, assim, né? E aparece, tem diversas edições, tem diversos debates sobre isso. E até queria trazer um gancho, fica um pouco deslocado, mas tem um livro, né, que é um livro chamado Quem Pagou a Conta, que é um livro de uma pesquisadora, né, e historiadora. É sempre uma pesquisadora e historiador, né, sempre tem algo nesse sentido. E a inglesa, que é a Frances Stonor Saunders, em que ela conta como a CIA, tá, como a gente tinha comentado antes, ela financiou publicações internacionais de artistas, de intelectuais, de centro e de esquerda também, desde o término da Segunda Guerra Mundial até o início da Guerra Fria,
num esforço para tentar manter, né, esses pensadores como Orwell, para se afastar da ideologia comunista e aproximar eles do American Way of Life. É o que a gente estava falando mais no início desse contexto de Guerra Fria, assim, e é um livro que ele vai revelar essa questão de um gigantesco financiamento do governo americano a essas organizações, assim, e é uma loucura, porque a gente tem aí desde Fernando Henrique Cardoso, sim, a gente tem Fernando Henrique Cardoso sendo o FHC, né, que já foi presidente, sendo financiado, até o George Orwell, né, e claro que tem esse debate que parte desse financiamento acontece depois que ele falece, e a gente vai ter realmente essa intensificação de tentar também colocar os livros do Orwell. Existem diversas edições e existem diversas versões. A gente falou dessa questão de ter versões editadas, né, com certas frases que não se encaixam realmente com o que o Orwell queria dizer, e como isso realmente vai também relacionando com a questão de interpretações sobre a obra, né? Como ela é usada, sabe? Como ela chega e como ela é constante, sabe? Volta e meia acontece como um debate de BBB que as pessoas voltam a falar de 1984. Quando aconteceu o caso Snowden, as pessoas voltaram a falar de 1984. Então, como o livro é constante, então a gente tem esses diversos, digamos assim, interesses, né? Por trás de divulgação e também interesses de debate, também acho que vai relacionando com o público, né, com essas questões que acontecem, né, como o caso Snowden, como a questão do BBB. Então, a gente também tem, como eu falei, essa questão do financiamento, de ter essa divulgação do livro. O próprio Revolução dos Bichos virou uma animação, não sei se você sabia sobre essa questão, mas ele virou uma animação em 1954, que é uma animação puramente propaganda anticomunista. Então, isso eles conseguem os direitos, né, pra fazer, pra produzir isso, assim. Então, eu acho que mesmo o Orwell sendo, né, um escritor que produziu ali da década de 40, 50, essas obras, e elas ainda acabam sendo tão constantes, né, no nosso dia a dia, elas aparecem tanto assim. E, cara, é o que a gente falou, sabe? Ele, né, esse autor, que é um autor extremamente complexo, que é um autor contraditório, sabe? Que volta e meia esses debates eles retomam, sabe? Então, eu acho que é algo que a gente acho que é algo que é interessante ficar de olho e analisar e fomentar essas discussões, fomentar esses debates, né, como esse do BBB. Eu acho que é um caso que deve ser falado. Acho que é engraçado como ela traz que o reality show influenciou, né, o livro, assim. Mas como isso aparece constantemente, assim, né, no nosso cotidiano, e são debates que a gente tem que fazer, né, acho que tem que contextualizar o que é o 1984, contextualizar quem é o Orwell, contextualizar esses contextos e contextualizar, né, o BBB, né, dela falando do livro, assim. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Story-se. E não se esqueçam que esse episódio ele é um recorte. E é claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora, mas as referências e sugestões estarão na descrição do episódio. Bom, e a gente quis trazer aqui realmente um pouco assim da discussão sobre o que é o livro de 1984, sobre também o filme que foi feito nos anos 80 e também sobre o próprio autor, o George Orwell, para realmente trazer essa obra para esse contexto bem contemporâneo, mas também discutindo as suas influências, sobre da onde ela vem e também para onde ela vai. Eu acho que foi uma discussão bem proveitosa e bem interessante. E, acima de tudo, assim, o livro, ele é realmente uma poderosa... E, acima de tudo, o livro, ele é uma poderosa advertência sobre o perigo de regimes totalitários que exercem controle absoluto sobre a sociedade, destruindo a individualidade e distorcendo a realidade. Então, eu acho que a gente sempre tem que ficar de olho, porque mesmo que seja uma ficção, às vezes as ficções podem se tornar realidade e vice-versa. E às vezes está mais próximo do que a gente imagina, né? E, cara, eu acho que, concordo, foi uma discussão muito boa de se fazer. É uma discussão bem densa, né? E é difícil cravar coisas, porque eu acho que o Orwell, como a gente falou, tem uma grande complexidade. Esse livro tem diversos debates, tem diversas discussões. E, né, o Story nunca é para finalizar, né? Nunca é para dizer isso é isso. Não, é para fomentar, né, que isso seja mais falado, debatido, conversado, pensado, que quem nos ouve tenha outras ideias, tenha outros pensamentos, né? Ou concordem com a gente ou não. Mas é sempre bom fazer esses espaços, assim, porque eu acho que falar de 1984 foi falar sobre muitas coisas, né? Acho que foi trazer diversas discussões aqui que vão se relacionar com o que a gente vive hoje em dia, assim.
E, né, é sempre bom lembrar que o Story-se é um podcast independente, por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @Storyse_cast no Instagram, no Threads, no TikTok e lá no YouTube. É só procurar pelo canal Storyse que vocês acham a gente facilzinho. E a gente também tá no Twitter. Seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa. Os comentários no episódio são sempre bem-vindos. E também respondam a enquete, isso para quem ouve no Spotify. Até mais, pessoal, e continuem comentando Crime Ideias. Até mais, valeu!